A mutação é um dos 4 fatores evolutivos primários, juntamente com a seleção, a deriva e a migração. A mutação é a alteração do patrimônio genético potencialmente transmissível aos descendentes. Então, existem muitas diferentes formas de mutação. A mutação, ela pode ser somática ou germinativa. A mutação somática, ela é chamada assim, mas ela não é uma verdadeira mutação pelo fato de atingir as células somáticas de um indivíduo e, portanto, não ser potencialmente transmissível aos descendentes. As mutações verdadeiras, então, são as mutações germinativas. As mutações germinativas, então, elas atingem células germinativas e que, portanto, têm a potencialidade de serem passadas aos descendentes. Essas mutações são divididas didaticamente em mutações gênicas e cromossômicas. As mutações gênicas, como o nome diz, elas atingem o gene. Então, elas são mutações de pequena extensão, atingindo pequena quantidade de pares de base, adicionando, eliminando ou trocando pequeno número de pares de base dentro do gene. Podem causar, claro, grandes alterações na função dos genes, né, impedindo sua função ou alterando a forma do funcionamento dos genes. Essas mutações, né, então, são de pequena monta. É possível, então, perceber essas alterações quando se faz sequenciamento do gene e se percebe a falta, o excesso ou a troca de nucleotídeos. As mutações chamadas cromossômicas, elas, diferentemente das gênicas, elas atingem grande quantidade de material genético. E, portanto, na maior parte dos casos, elas são perceptíveis ao microscópio, com algumas técnicas especiais. Elas podem, as cromossômicas, elas são divididas didaticamente em numéricas e estruturais. As numéricas, elas, como o nome está dizendo, alteram a quantidade, o número de cromossomas. E elas são divididas também didaticamente em euploidias e aneuploidias. As euploidias, elas alteram, para mais ou para menos, conjuntos inteiros de cromossomas, conjuntos haploides inteiros. No nosso caso humano, seriam então 23 cromossomas, um de cada tipo, a mais ou a menos. Essas serão as euploidias. As aneuploidias, elas são alterações de número, mas que não envolvem todo um conjunto haploide. Elas são alterações de pequenos números de cromossomas. Um cromossoma a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos. Não envolve a alteração numérica de todo um conjunto haploide. Essas são as aneuploidias. As euploidias têm bastante importância na criação de novas espécies. Muitas espécies foram criadas por multiplicidade de genomas, ou seja, alterações euploides de número de cromossomas, principalmente em plantas, onde essas mutações são bastante toleradas. Muitas espécies foram criadas a partir das euploidias. As aneuploidias, elas não têm essa facilidade de gerar novas espécies, mas muitas alterações de importância evolutiva foram geradas pelo acréscimo ou perda de cromossomas. As alterações chamadas estruturais, como o nome está dizendo, elas mudam a estrutura dos cromossomas. Então, altera, por exemplo,
a proporção entre os braços dos cromossomas. Elas podem ser duplicação de trechos do cromossoma, perda de trechos do cromossoma, podem ser translocações. As translocações são encaixe de um trecho de um cromossoma em outro. Podem ser também as inversões. Um trecho do cromossoma está na sua própria posição, porém de maneira invertida. E existem outras formas de menor importância evolutiva, como os cromossomas em anel e os isocromossomas.